Vamos lá, a gente parou aqui, não foi? No colete de Milwaukee. Então, vamos seguir daqui. Né? Então, beleza. Então, Milwaukee, qual é a indicação? Né? A indicação, como nós vimos lá, é para escoliose. Então, esse jovenzinho tem uma escoliose aí. Importante, o objetivo é gerar essa sustentação, pelo menos durante o período de desenvolvimento dele. Então, mantendo ele mais alinhado aqui, ele consegue ter um desenvolvimento melhor, uma respiração melhor. Então, pela composição, por ser de metal, a gente consegue melhorar, pelo menos temporariamente, esse posicionamento. Por que temporariamente? Porque a gente precisaria alongar essa musculatura encurtada e fortalecer essa musculatura alongada para que a gente pudesse obter um resultado eficiente, né? Uma correção eficiente. Então, nós precisamos tirar essa órtese para que a gente possa tentar obter o resultado de correção postural desse paciente com escoliose. A indicação aí é uma escoliose severa, tá? Tentando minimizar essa curva. Caso não consiga, a indicação vai acontecer com o objetivo de sustentar até que haja uma cirurgia, até que ele faça uma cirurgia. Um outro colete também utilizado, né, da torácica, da lombar e, né, chegando à região sacral, é o colete do tipo PUT. Então, nós vamos encontrar PUT, ó, só na região lombosacra, então daqui para baixo seria um PUT baixo. Aqui, como ele está chegando até a coluna torácica, é um PUT alto. Só que ele não gera a mesma sustentação que nós vimos lá no colete de Milwaukee. Então, nós vamos encontrar vários pacientes chegando com essas órteses, né, com esse PUT, em hérnia de disco, em paciente que tem uma dor muscular intensa, ou mesmo paciente que tenha feito alguma cirurgia lombar, mas já está em uma fase de estabilização do quadro. Já está com o quadro mais avançado, mais estável. Então, o material, né, é um material tipo uma lona, tem fitas de sustentação elástica, né, com velcro, mas o que faz a diferença aí de uma cinta é que ele tem hastes de alumínio que vão tentar ajudar na sustentação. Não gera uma completa estabilização por causa do material que está sendo utilizado. A diferença desse, ó, para o put baixo, é que o baixo vai pegar a região lombar e a região lombosacra. Ele vai ficar, né, gerando esse apoio mais inferior. Também, né, indicar a mesma indicação, só que o put alto sustenta a torácica também. Então, algumas pessoas que têm paraplegia usam o put como uma forma de manter a postura. Não é a melhor forma. Por quê? Porque qualquer tipo de órtese que está exercendo um papel de sustentação, ela vai estar gerando fraqueza. Então, melhora a postura, o abdômen às vezes não fica ali globoso, mas ele está gerando fraqueza muscular. Toda órtese, mesmo com papel simples de correção, ela vai ter como consequência, essa fraqueza muscular importante no segmento que ela está. Então, sempre nós vamos precisar tirar essa órtese,
né? E a melhor opção é essa, tirar a órtese para fazer o fortalecimento, fazer a mobilização, corrigir a alteração, a causa dessa indicação de órtese. O que acontece com os pacientes, na maioria das vezes, né, por hernia de disco, é que ele passa a querer usar essa órtese o tempo inteiro. Então, enquanto ele está ali na fase aguda, um momento intenso quadrálgico, é interessante. Depois seria interessante que ele diminuísse a intensidade, né? Diminuísse a frequência de utilização para que ele pudesse gradativamente estar ganhando força até que não precise mais. Uma outra variação desse put seria um put alto também, só que agora ele está exercendo ó, uma sustentação no ombro. Então está trazendo aqui, fazendo essa, né, essa extensão, ajudando na extensão de tronco. Alguns autores, né, principalmente os vendedores, né, as empresas, colocam como uma indicação, muitas vezes, de uma correção postural, como a órtese em 8 para fratura de clavícula, porque coloca, né, evita uma protusão de ombro, mas não é o papel dessa órtese, tá? O papel é imobilizar, aqui fazendo extensão e não permitindo rotação aí de escapulomeral, uma dissociação de tronco, está diminuindo essa dissociação. Então, é usado também em artrose, em pós-cirúrgico, mas o pós-cirúrgico o paciente já está mais estável. Não é uma cirurgia ali de uma fratura em uma fase, em um momento recente. Caso seja, não, a fratura torácica, ele pode usar o PUT? Pode, mas primeiro ele vai usar o GEVET. Então, o GEVET, ele tem metal, aqui, tem um apoio maior no externo, um outro apoio no pubis, e a parte posterior aqui desse GEVET é um grande apoio na coluna torácica. Então, ele não permite movimentação, né, de inclinação, de rotação, de flexão, de extensão. Então, a indicação é de fratura torácica. Então, ele bota aqui como uma postura cifódica, também pode ser usado ele para corrigir. Pode, mas ele não vai exercer uma correção definitiva. Porque à medida que ele vai tirar, calculem, à medida que ele vai tirar a órtese, se for só uma hipercifose torácica, se ele não trabalhar a musculatura paravertebral, ele vai manter a hipercifose torácica. Tá? Então, as indicações que nós vamos ver estão mais relacionadas à fratura. Então, vou mostrar um vídeo aqui, um exemplo de um paciente com o GEVET. Então, esse paciente que eu vou mostrar. Ele aqui, ele sofreu uma fratura, né, um acidente de moto, fraturou a torácica e ficou paraplégico. Então, ele colocou o GEVET aí para sustentação. Então, ele está imobilizado aí até consolidar essa fratura. A lesão medular não vai mudar, mas o colete está impedindo que esse comprometimento seja pior. Ainda assim, pode-se trabalhar, né, os membros superiores, tronco superior, ali cintura escapular, para tentar irradiar para a musculatura paravertebral para que ele ganhe, né, para que ele gradativamente aumente a força. Então, ele vai precisar fazer esse trabalho para que ele possa ganhar
algum controle aí de tronco. Então, à medida que ele está fazendo, pelo menos ele não vai perder tanta massa muscular do tronco só pela imobilização, né? No caso dele, ele tem uma lesão medular. Mas se consegue ter uma massa muscular, né, nas áreas, mesmo que com imobilização, se consegue ter uma massa muscular durante mais tempo. Tá? Então, o GEVET, ele vai vir sempre, né, um paciente que teve essa fratura de coluna torácica. Essa é a principal indicação do GEVET. Aqui é o que eu estava falando da bandagem 8. Então, faz essa retração de ombro. Então, evita uma protusão de ombro, mas isso é uma consequência da pressão que ele tem que fazer na porção anterior do ombro em cima da clavícula para que haja a consolidação, manter a clavícula alinhada. Então, o papel de alinhar a clavícula é por essa pressão. Mas aqui está com a indicação correta para fratura de clavícula, mas alguns locais estão sendo vendidos como um corretor postural, para evitar hipercifose, protusão de ombro, mas não é o papel, não. Se fosse para isso, a gente poderia usar quinésio, bandagem com esparadrapo, que faria mais fácil, mais barato do que essa bandagem 8 para fratura de clavícula. Tranquilo aí? Então, essas são o que nós podemos usar para o tronco. Seguir aqui para os membros superiores. Então, nós vamos, né, seguir com órteses que podem ser estáveis, como a gente percebe aqui, órteses fixas, todas essas aqui são. E também existem as órteses que são funcionais, que permitem movimentação. Então, essas órteses fixas, essas aqui são tubulares, fixas aí, para manter um repouso. Então, ela vai manter um repouso aqui dorsal, vai manter o segmento na posição neutra. Essa aqui seria uma posição ideal. Aqui, não está no ideal porque está mantendo uma flexão. Mas qual seria a indicação? Às vezes o paciente ainda não é capaz de abrir a mão inteira. Então, pode gradativamente tentar ir abrindo a mão com órteses seriadas. Então, o que seria seriada? A cada semana você vai aumentando essa angulação para que se corrija a movimentação. Então, vocês podem encontrar como imobilizador dorsal, com split hand, como tala, tá? Ou como imobilizador de punho. Então, temos esse fixo, temos móveis e temos tubulares adaptativas. Qual é a diferença aí para adaptativa? Um paciente tetraplégico ou tem uma dificuldade em qualquer, né, atividade instrumental de vida diária, pode usar uma órtese, que ela tem um encaixe e uma adaptação. Então, essa órtese, né, tubular adaptativa, ela foi criada, foi desenvolvida para poder facilitar as atividades instrumentais de vida diária. Tranquilo aí? Tudo em paz? Então, até nas escolas, né, que recebem crianças adaptadas, tem todo esse material também para o dia a dia. E nos atendimentos nossos, em pacientes tetra, então aqui ele pode tirar esse garfo, colocar uma faca, colocar uma colher, uma escova de dente, uma escova de cabelo e fazer as atividades dele, instrumentais de vida diária. Por isso, adaptativo.
sempre as indicações de órteses vão ter relação também com o que você quer de objetivo. Então, órteses aí com material, como a gente vê muito, de neoprene, elas vão ajudar, né, vão assistir movimento, mas elas não vão conseguir corrigir com precisão padrões de espasticidade, de rigidez, porque o material não é tão resistente ao ponto de fazer isso. Mas são excelentes para, né, os distúrbios osteomioarticulares, LE, DORT, onde o paciente precisa de alguma assistência ou algum repouso, eles são excelentes. A gente consegue ter uma grande eficiência com esse material. Lembrando que esse material está servindo muito para uma correção, principalmente para lembrar da movimentação. Se o paciente tiver, né, um quadro de espasticidade, de tônus aumentado, um dano ao sistema nervoso central, aí ele precisa de um material mais forte. Então, dos mais fortes, mas não, assim, não o mais forte, mas um dos mais fortes e fáceis de serem moldados é o termoplástico. Mas se pode usar também polipropileno, PVC, que ele consegue manter uma determinada posição, ele é esquentado, né? Se coloca ou no próprio, normalmente se faz um molde gessado do segmento e se faz essa órtese em cima desse molde gessado. Então aí de novo essa órtese fixa aí com esse papel de sustentação. As órteses, um exemplo aqui de órtese dinâmica. Então, tem uma resistência sendo empregada aqui, ó. Então, qual é o objetivo? Ela está o tempo inteiro tracionando em flexão para que o paciente faça a extensão. Então, um trabalho aí resistido para extensão e assistido para flexão. Então, quando houver, né, a capacidade do paciente, pode ser assim, né? Aqui não está articulado, mas a gente também pode encontrar órteses articuladas. Então, qual é a característica? Ela é móvel em alguns segmentos. Nós vamos encontrar isso, né, em tornozelo, em joelho, desde que o paciente tenha a capacidade de fazer. As fixas, eles não vão ter um ganho de força. Então, essa, diferente das outras, gera um ganho de força aí em extensão dos dedos. Uma órtese aqui, ó, também mais indicada para quadros ortopédicos, para um repouso aí em quem tem tendinite, tem algum comprometimento de sobrecarga do punho. Não escreve nada. E vai gerar esse repouso nessa região. Por que isso aqui eu posso afirmar que não é interessante para um paciente neurológico, e sim para um ortopédico? Porque o neurológico, o padrão flexor aqui, vai ser muito intenso. Então, ele precisa sempre de um apoio nos dedos também, colocando na posição neutra. Vou escrever a foto. Então, aqui, ó, de novo, material de neoprene, ó, com uma sustentação aqui de PVC, de termoplástico. O objetivo é assistir essa movimentação aqui, principalmente do polegar. Então, uma tendinite aí, né, do polegar, ele vai exercer esse papel de sustentação. Então, esses quadros, né, que o paciente tem um movimento, ele precisa ser assistido pela órtese sem ser completamente sustentado, sem ser inibido o movimento de maneira integral, a gente pode usar um material de menor resistência.
Tá certo aí? Tudo em paz? Se o paciente não conseguir, o paciente é espástico, olha a diferença do material. Então, o paciente com AVC, nós vamos ver esse, ó. Então, ele tem um apoio muito grande aqui, e aí está evitando flexão do polegar, flexão dos dedos. Este daqui, ó, não seria uma indicação para um paciente com AVC. Por quê? Porque ele tem uma tendência à flexão dos dedos, ele não vai fazer isso. Então, seria para uma fratura de cólis, uma fratura, né, do punho, onde ele mantém essa sustentação. Ou ainda, uma tendinite, que ele precise de uma imobilização maior. Então, aumentou a resistência do material, a gente consegue, né, imobilizar e vencer segmentos com espasticidade, com cronos, com tônus aumentado, inibindo essa resposta. Lembrando que para fazer qualquer atendimento a gente precisa tirar. Se o quadro for ortopédico por uma fratura, aí a gente, na maioria das vezes, realiza a fisioterapia sem que possa tirar até que haja a consolidação desse segmento. Aí, ó, ainda falando de quadros, né, de sustentação, aí vamos pegar o exemplo de um paciente neurológico. Isso às vezes a gente escuta, eu já escutei algumas vezes. Então, o paciente tem uma dor no ombro, né, por uma subluxação por causa de um AVC, e ele quer usar a tipóia, porque quando ele bota a tipóia, ele consegue manter um bom posicionamento do ombro. Pensando no ombro, ó, é excelente, está corrigindo, mas pensando no braço, ele está piorando o quadro. Por quê? Porque ele está gerando maior fraqueza, maior limitação, maior negligência desse lado comprometido. Então, nós temos que ver, né, no paciente qual é a necessidade, o quanto ele vai ter de comprometimento usando, porque ele tende a negligenciar. Tem uma terapia, né, de indução por contenção, que às vezes a gente usa a tipóia no lado sadio para induzir o movimento do lado plégico. Então, seria uma indicação melhor para esse uso dessa tipóia para um paciente, né, com uma hemiplegia. Em caso ortopédico, fratura de úmero, lesão de cotovelo, pronto, aí você pode prescrever ela tranquilo. Só que esse paciente vai precisar depois fazer o atendimento, porque ele tende a uma fraqueza enorme por essa imobilização. Quem já ficou aí imobilizado, engessado, sabe bem o que eu estou falando. A gente percebe bem essa limitação. Aqui, outras órteses que nós podemos utilizar agora para membros inferiores, nós vamos ver que os nomes, os modelos podem mudar, mas eu fiz um apanhado da maioria que são utilizados com objetivos bem claros, bem determinados. O que vai mudar é o que? É o tipo de material, o fabricante, ele pode dar um outro nome, mas de maneira geral, os nomes estão relacionados às estruturas que são imobilizadas. Então, o que seria aí o H-cavo? É a mesma coisa que a gente falar um tutor longo. Tutor está alinhando longo porque ele vai fazer, ó, vai sustentar desde a pelve até o pé. Então, o que é o H-cavo? Hip, knee, ankle, foot, órtese. Isso que significa o H-cavo. A de cá, qual o nome? É conhecida também como cruropodálica, em português, ou, né, goteira de membro inferior, ou imobilizador de joelho, ou CAFO. Então, o que seria o CAFO? Seria imobilizar knee, ankle, foot. Beleza? Órtese.
Então, esses são os nomes. Aonde nós vamos ver, né? Onde a gente percebe, como nós vamos utilizar. Nós vamos colocar. Vou mostrar o vídeo. Então, essa paciente está colocando uma, né, essa goteira ou kidney ankle foot órtese. Então, no caso dela, ela é paraplégica. Então, está colocando, ó, tem uma sustentação lá em cima na coxa, né, que ela vai imobilizar. Tem uma sustentação no joelho para impedir a flexão, outra no tornozelo e uma sandália que pega por cima ali do pé para que ela possa, ó, andar tranquilamente. Então, ela tem força no ilho-pessoas, mas ela não tem, ó, a força no quadríceps para manter a extensão. Então, quando a gente coloca a órtese, ela consegue andar. Então, ela tem a força no ilho-pessoas, então, para ela, é ótimo. Ela está enfraquecendo? Não, está melhor do que ela ser cadeirante. Então, no caso dela, vale a pena a órtese. Tá? Então, ela coloca em períodos, além do atendimento, quando a gente faz, ela também coloca em períodos no dia, para que ela possa fazer o movimento. Essa é uma curopodálica ou CAFO. CAFO, Kidney Ankle Foot Órtese. Essa daqui é a mesma paciente, tá? Então, podemos ter, ó, então nós tínhamos a HCAFO seria mais alta. Seria o que às vezes a gente vê a Laís Souza postando, né, como um parapódio, ela vai muito mais alto e segura lá no tronco. E o que tem a menor sustentação seria a AFO. Seria o quê? Imobilização só de tornozelo e pé. Vou mostrar aqui como seria também. Que o objetivo, então, para membro inferior, nós temos membros inferiores e tronco, né? Nós temos essa. Então, tem a mais alta, que é o tutolongo. Acima do tutolongo seria um parapódio, tá? Então, apoio até o tronco superior. Então, a Laís Souza, ela usa na fisioterapia para ficar em pé. Abaixo dessa, né, que está pegando o tronco superior também, é o tutor longo, vai até a pelve. Abaixo da pelve, essa que nós estamos vendo, que é a CAFO. Abaixo dela ainda é essa daqui, que é só AFO. Ou pode falar em português também, antepé equino, antepé caído. O que que vai mudar aí? O material. Se for um pé equino, está espástico, tem que ser um material mais resistente. Se for um pé caído, é uma lesão do sistema nervoso periférico, pode ser um material mais leve. Qual é o objetivo aí? Estabilizar um membro inferior, no caso dela, para a gente treinar essa sedestação para a ortostase, evitando uma inversão do pé aí que podia ser muito lesiva para ela. Colocamos uma borracha ali embaixo, porque o material aí pode escorregar nessa tentativa, nesse trabalho de fazer esse trabalho de sedestação para ortostase. E podemos usar também para treino de marcha, algumas já vêm com material adaptado para isso, né, um emborrachado, então, principalmente para pacientes que vão utilizar, né, por um AVC, por uma diplegia espástica, onde ele precisa corrigir, né, o pé equino para poder andar. Então, ele já vem com solado aí, emborrachado, para que ele possa andar mesmo como faria com a sandália. Caso não tenha, a gente usa como nós vimos aí na paciente.
Então, ela coloca uma sandália aqui por cima, ó. E aí essa sandália prende o pé e protege a órtese durante a marcha. Se for um caso dessa, onde ela não tem aí um emborrachado na parte de baixo. Ok? Então, aqui eu mostrei lá o vídeo. A da paciente é com este material, tá? De termoplástico. Tem algumas mais antigas, a gente não vê mais assim não, tá? Usava ferro. Essa aqui é diferente por quê? Porque ela é articulada. Então, quem usar essa órtese tem um quadro melhor do que o que nós vimos aí. Por quê? Porque vai fazer dorsiflexão para poder dar um passo. E é só material de silicone, bem fininho, pouco resistente, vai ter indicação de pé caído. Então, quando tiver um pé caído não for espástico, pode colocar esse material leve, normalmente como que os pacientes fazem? Coloca a meia, coloca a órtese, né, a perna aqui dentro, fixa em cima e coloca o tênis aqui por cima. Pronto, tranquilo. Ninguém percebe que ele está com essa órtese, e a indicação seria para evitar o pé caído. Beleza aí? E aí ele pode treinar marcha, andar, usar no dia a dia, que ele consegue ter uma eficiência muito grande na deambulação, consegue ter uma independência maior. Então ele corrige aí uma marcha escavante, dá para corrigir com essa órtese. Escavante é a marcha ali do pé caído, ele consegue corrigir tranquilamente com essa órtese. Nós podemos também fazer associado a outras terapias. Então, o paciente está usando aí uma órtese, né, o imobilizador de joelho, associado à terapia de suspensão parcial de peso. Esse jovenzinho foi atropelado e ficou paraplégico. Então, nosso objetivo é fazer descarga de peso, evitar a osteoporose, melhorar a circulação, tentar desencadear um controle de tronco inferior, para que ele possa ter uma autonomia. Tá? Aí ele está usando também aí para fazer o fortalecimento de tríceps. Então, pode fazer associado a outros recursos, como eletroestimulação também dentro da órtese, para que ele tente andar e essa corrente elétrica possa assistir o movimento. Vocês estão vendo o vídeo ou não? Não, professor, não está aparecendo o vídeo, não. Então, aqui, ó, dele aqui que eu estava falando. Então, ó, fazendo aí uma descarga de peso, ele não tem, né? Ele teve uma lesão em T7, então ele não tem controle de tronco inferior, não tem controle de pelve, não tem controle de membros inferiores. A gente está colocando ele de pé e fazendo essa descarga de peso, aproveitando uma descarga de peso parcial, porque ele está usando a suspensão, mas está se colocando de pé. A gente também pode fazer isso no andador, a mesma coisa. Pega o paciente, no caso dele a gente colocava a órtese, uma outra que a gente fez com PVC, que eu vou mostrar aqui. E também, além da suspensão parcial de peso, ele estava fazendo aí, né, com andador. Tranquilo? Então, o objetivo é gerar essa sustentação aí
para que ele possa fazer a descarga de peso, ter essa independência, começar a ganhar equilíbrio, porque mesmo que ele não atinja uma marcha livre sem órtese, mas se ele já começou a trabalhar aí com essa órtese, ele pode, depois de ganhar um bom equilíbrio e adquirir, né, a mínima capacidade funcional ali do ilho preguiçoso, ele pode andar com órtese. Beleza? Tranquilo. Aqui os vídeos que eu ia mostrar mesmo. Tudo em paz aí? Ficou claro?